você incorporou 1º de setembro. Você pode escolher qualquer mês até agosto, 31 de agosto do ano seguinte. No primeiro Corporate Tax, quando você definiu qual é o mês de fechamento, a partir dali, todo ano vai ser aquele mesmo mês de fechamento. Normalmente, as pessoas escolhem 2 datas. Ou 31 de dezembro, para casar junto com o Personal Tax, ou no limite dos 12 meses. Como nesse exemplo que eu dei, uma incorporação que ocorreu 1º de setembro, a pessoa escolhe que o year-end dela vai ser 31 de agosto. Então, é esse o prazo. É sempre anual. O que pode ser anual, trimestral ou mensal é o DST Return. Então, se você faz o registro para o DST Return, que até 30 mil não é mandatório, mas quando excede os 30 mil no trimestre ou nos últimos 4 trimestres é mandatório, você vai decidir nesse registro se você quer fazer o reporte mensal, trimestral ou anual. Então, normalmente, a gente casa o anual com o Corporate Tax, porque tem casos que o DST Return é de janeiro a dezembro e o Corporate Tax é de setembro a agosto. É possível? É possível, mas não é o ideal. Normalmente, o DST ele casa o fechamento anual dele junto com o Corporate Tax. Numa das apresentações, você mencionou aquele que eu esqueci o que é o RIP. O que você quer? Alguma coisa de health? No caso do Dário, isso. Qual que é o equivalente aqui? É o WorkSafe ou são coisas diferentes? É a saúde da província. Eu não sei exatamente o nome New Brunswick. Eu vou mergulhar nesse mundo de New Brunswick a partir do dia de agora de setembro. Mas é o equivalente. O plano de saúde, a saúde provincial. Tá. Então é outra coisa. Então a minha pergunta é diferente. Por exemplo, aonde eu trabalho, a gente tem que pagar periodicamente o WorkSafe, que é para se o empregado tiver algum problema de saúde relacionado ao trabalho, ele vai para o WorkSafe, tem uma papelada tal, e ele recebe algum valor. Como em alguma dessas, ou como self-employed, ou partnership, ou corporation, tem alguma coisa que a gente deva pagar? E, mais especificamente, eu como solo, eu poderia pagar o WorkSafe, eu deveria pagar o WorkSafe no caso de eu ficar impossibilitada de trabalhar por questão de saúde? Então, vamos lá. O WorkSafe, pelo que você está me dizendo, ele seria similar ao WSIB, correto? Caso esteja correto essa minha colocação, normalmente o WorkSafe ou o WSIB, eles são para empresas que desenvolvem alguma atividade. Ele não chega a substituir o Liability Insurance. Não, ele não substitui. Mas em algumas atividades eles exigem que se tenha por conta disso. Se você tiver alguma coisa, você tem lá um valor que você recebe por essa atividade. Normalmente, um business ele tem que ter esse WorkSafe para ele e para os seus employees, e também ele tem que, além disso, também ter uma liability insurance para evitar qualquer tipo de problema caso ele tenha algum dano, seja dano material ou dano pessoal. Mas na província de Ontário, isso é opcional, não é obrigatório, mas na relação contratado-contratante, o contratante às vezes exige que se tenha. Então, vira mandatório por causa da relação contratante-contratado, mas não é obrigatório. O que é obrigatório basicamente, como self-employed, como employee, o que é obrigatório? A dedução Federal Provincial Tax, CPP e UI. Esse é que é obrigatório. Como self-employed, o UI não é obrigatório, mas muitas das vezes a pessoa faz a opção junto ao Service Canada,
porque é o que regula a questão de employment insurance, toda essa questão. A pessoa faz essa opção, mas ela, como ela é self-employed, não tem essa dedução em cada pay stub. Como self-employed, ela faz o personal tax return dela como self-employed lá no início do ano, referente ao ano anterior, e aí, como ela fez essa opção junto ao Service Canada, automaticamente, quando ela vai transmitir, se ela não flegou lá que ela tenha que pagar, ela tenha um valor de EY, de Employment Insurance, para pagar, não vai ser feita a transmissão do tax return dela até ela flegar isso, porque tem que estar batendo o que ela está declarando com o que ela fez de registro junto ao governo. Não sei se eu fui claro. Foi sim. Muito obrigada. Ah, de nada. E tem mais uma pergunta no chat, daí acho que a gente pode encaminhar para encerrar. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas por causa do horário. Tá, vamos lá. Eu tenho mais aqui também comigo, Thelma, mas vamos lá. Tá. No chat, é possível começar como solo e incorporar quando começar a gerar mais lucros? É possível e é recomendável. Se você não tem questão de proteção patrimonial para se preocupar, o teu negócio ele não é, assim, não vou dizer perigoso, mas a atividade do teu negócio não gera risco. Vamos dizer, risco é melhor. Não gera risco, você não precisa começar como corporation, até porque você não tem faturamento. Então, começa como uma sole ou uma partnership. Conforme o teu lucro for aumentando, você incorpora. Agora, você não tem como transformar uma sole proprietorship em corporation. Você, basicamente, você abre uma sole propriety, quando chegar o momento, você incorpora e só transfere a operação. Isso, a maioria dos casos é esse que a gente recomenda. Quando a pessoa começa uma atividade, é isso que a gente recomenda. A não ser que ela já comece a atividade, já tem um business plan, que já sabe que no primeiro ano ela vai ter um faturamento maior que 50 mil. Aí, beleza, ela já começa como corporation. Mas, do contrário, a gente até recomenda que começa como sole proprietorship e depois vai verificando as situações conforme for acontecendo. Vamos lá. Segunda pergunta aqui no chat. Para incorporar, tem número mínimo de sócios? É necessário ter funcionário? Não. Para incorporar, você não precisa ter número mínimo de sócios e nem ter funcionário. Você pode ser só na verdade, não é nem sócio, né? Uma corporation, ela tem acionista, porque sócio ele é dono da empresa. O acionista, ele detém ações daquela empresa. Eu entendi a pergunta da Marta, a colocação dela, mas não tem necessidade de ter número mínimo. Você pode incorporar só com você e você não precisa ter funcionário. A grande questão é aquilo que nós falamos do CCPC. Se, por exemplo, como eu falei, eu tenho hoje empresas que o acionista é não residente e eu tenho empresas que o acionista é residente temporário. Para você se beneficiar do Small Business Reductions, no caso da província de New Brunswick, que os primeiros $500 mil de lucro é tributado a 11,5%, e o que exceder os $500 mil é tributado a 26,5%, ela tem que ser controlada, ou seja, tem que ter pelo menos um diretor, acionista, residente, permanente ou canadense. Isso não quer dizer que também não seja um bom negócio você, como não residente ou residente temporário, incorporar, mas ela vai ser tributado todo o faturamento a 26,5%, entre outras questões. Então, eu acho que eu consegui responder a pergunta da Márcia. Aí tem uma agora da Thaís. Mas como sólia não pode ter employee, certo? Thaís, não. Uma sólia, ela é uma empresa normal, assim como a corporation. O que não pode é o próprio owner ser employee. Não pode. Na corporation, eu sou acionista, também posso ser employee. Na sole proprietorship, eu sou o dono da empresa, eu não posso ser employee da minha empresa. Mas ela pode ter employee normalmente, não tem limite de faturamento, não tem limite de employee, nada disso. Uma sole proprietorship pode sim ter employee,
normalmente. Eu tenho algumas aqui que eu tinha já umas colocações aqui. Quer dizer, basicamente são 4 perguntas. Quais os custos envolvidos para abrir e manter uma empresa? Basicamente, para abrir uma empresa com a Invetech Solution, o custo gira mais ou menos entre $1.000 mais o imposto provincial. E para manter uma empresa, a gente tem que verificar cada caso, mas quando eu falo cada caso, quantos shareholder tem, quantos employees vai ter PO, não vai ter, mas isso varia mais ou menos entre $2.000 a $3.000, mais ou menos. Tem que verificar a especificidade. Vamos lá. Aí a segunda pergunta. Como ele é de Toronto, só me vem à cabeça se existe diferença na parte de impostos e cadastros em relação ao New Brunswick. Então, vamos lá. Basicamente, tirando o Quebec, toda a estrutura é a mesma. A única diferença são as alíquotas e os limites. E, claro, por exemplo, New Brunswick, você tem um Investor Tax Credit, você tem alguns tax credits que são específicos de cada província. Mas, como nós mostramos aqui, você tem 2 tipos de tributação, vamos dizer assim. Não é 2 tipos de tributação. Você tem a tributação federal e a provincial. A federal, é claro, é a mesma para todo o Canadá, até mesmo para Quebec. É a mesma. Desculpa. Já a provincial, cada província tem as suas alíquotas e os seus limites. Mas a estrutura é a mesma. Tanto que a gente usa hoje para fazer tanto o Personal Tax quanto o Corporate Tax um software profissional, um tax software profissional. E ele é o mesmo para todo o Canadá, exceto para Quebec. Então, a estrutura é a mesma, só muda a questão das alíquotas e os limites de tributação. A terceira pergunta aqui, obrigações trabalhistas para quem contrata no Canadá. Basicamente, no Canadá, vale muito a relação contratual, mas existe um mínimo ali. O que é o mínimo? É você respeitar a interjornada de trabalho, que não pode ultrapassar, se não me engano, são 11 horas. A questão do vacation pay, que ele pode ser pago a cada salário ou retido para quando o funcionário for tirar. Basicamente, as férias, aí já é a relação employee-employee, né? As férias nos primeiros 4 anos é 2 semanas, aí no 5º ano pode tirar 3 semanas, e acho que a partir do 5º ano você já pode tirar 4 semanas de férias, e aí o vacation pay é 4%, aí ele vai aumentando conforme esse período for passando. Basicamente, essas obrigações trabalhistas no Canadá, e quando uma pessoa é desligada da empresa por algum motivo e ela já tem um número de horas mínimas para requisitar o Employment Insurance, a empresa tem que emitir um ROI para ela poder dar entrada junto ao Service Canada. A quarta e a última que eu tenho aqui, ela pergunta: que tipo de empresa deve abrir para receber investimentos de fora do país e depois o dinheiro voltar para o país de origem com seus lucros? E quanto de imposto se paga por receber, por exemplo, $10.000 canadenses e depois do período de investimento voltar para o país de origem $3.000 canadenses? Então, vamos lá. Essa aqui a gente vai precisar um pouquinho de detalhamento. Vamos lá. Se você tiver uma sole proprietorship, uma partnership, você não tem capital social. Então, o dinheiro que você botou na empresa, aí tem que... Ele não é despesa. Então, vamos supor, você botou dinheiro, o dinheiro não é despesa. Ah, não, mas eu coloquei dinheiro para comprar um equipamento, para pagar uma coisa. Beleza. Essas despesas, esses ativos, eles vão entrar na empresa também, ou como equipamento, ou como despesa. Mas o aporte, vamos dizer assim, ele não é contabilizado numa sole proprietary.